Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre o laudo médico. Ele é um dos documentos mais conhecidos pelos profissionais de saúde e até pelos pacientes, que recebem o arquivo após a realização de um exame complementar. Por mostrar o resultado do procedimento, o laudo deve ser integrado ao prontuário médico, a fim de fornecer dados sobre o histórico de saúde. Se deseja aprofundar seus conhecimentos sobre o tema, ouça este podcast até o final. Nele, apresento a finalidade, validade e diferença entre laudo médico e atestado médico. Também comento as vantagens do laudo digital, emitido através de uma plataforma de telemedicina. Entenda o que é laudo médico. É o documento que oficializa o resultado de um exame. Nele, constam detalhes como a técnica empregada no procedimento, a hipótese diagnóstica e uma conclusão a respeito dos achados. Assim, o laudo pode ter resultado normal ou alterado. Ele é produzido a partir de imagens, gráficos ou outros dados coletados durante exames laboratoriais, eletrofisiológicos, de diagnóstico por imagem, etc. Por ser um documento destinado a profissionais de saúde, o laudo é escrito em linguagem técnica e possui uma estrutura básica, como explico mais à frente. Ele só deve ser elaborado e assinado por médicos especialistas na área do exame, conforme exige o Conselho Federal de Medicina. Saiba para que serve o laudo médico. Ele serve para formalizar os resultados de um exame. Ao apontar se os parâmetros analisados estão fora ou dentro do padrão de normalidade, o documento também dá suporte ao diagnóstico correto. Por isso, médicos costumam solicitar exames e seus laudos como apoio para descartar ou confirmar uma hipótese diagnóstica. Obviamente, eles não pautam suas decisões em um único laudo, no entanto, esse registro é importante para apoiar a conduta médica. Especialmente quando combinado a informações obtidas por meio do exame clínico, anamnese e avaliação física. Além da finalidade diagnóstica, certas modalidades de laudo médico podem ter propósito jurídico, previdenciário ou ocupacional. Sobre os tipos de laudo médico. Existem algumas classificações para os diferentes laudos, considerando fatores como a área do exame realizado e a finalidade do documento. O uso da tecnologia digital também pode separar os laudos em convencionais ou eletrônicos. Falo agora sobre uma lista com os principais tipos de laudo médico. Laudo médico pericial, solicitado para esclarecer questões judiciais, como para atestar uma lesão corporal, ou para sustentar um pedido de benefício previdenciário junto ao INSS. Laudo ocupacional, conhecido como atestado de saúde ocupacional, atende à legislação trabalhista, comprovando que um colaborador está física e mentalmente apto a desempenhar suas atividades laborais. Laudo laboratorial, é construído a partir de exames de análises de fluidos corporais, a exemplo de sangue e urina. Laudo anatomopatológico, parte da análise de amostras de tecidos para identificar doenças e anormalidades. Laudo eletrofisiológico, expressa o resultado de exames que avaliam a atividade elétrica de alguns órgãos, como o eletroencefalograma e o eletrocardiograma. Laudo de imagem, revela o significado dos achados de exames radiológicos como raio-x, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Entenda como fazer um laudo médico. Cada laudo é único, pois avalia o estado de saúde do paciente num dado momento. Porém, o processo de elaboração pode seguir algumas dicas básicas. Solicitação do exame. Tudo começa com uma suspeita ou diagnóstico clínico, que pode ser sustentado por um exame complementar. Caso o médico assistente considere necessário, ele faz a solicitação do exame e aguarda pelo resultado para decidir sobre os próximos passos. Realização do exame. Dependendo do procedimento pedido, o paciente deverá comparecer a uma clínica radiológica, especializada em cardiologia, neurologia ou análises clínicas, por exemplo. Ali, um médico, técnico em enfermagem ou radiologia conduz o exame seguindo protocolos pré-definidos e salva os registros. Podem ser imagens, gráficos, contagem de substâncias ou micro-organismo. Análise dos registros. Em seguida, um médico especialista na área do exame faz a interpretação do exame. Pode ser o mesmo profissional que realizou o procedimento ou outro colega, desde que esteja qualificado para avaliar os arquivos gerados.
Nesta etapa, também é útil que o médico tenha acesso ao prontuário do paciente, hipótese diagnóstica e laudos de exames anteriores. Composição do laudo médico. Com as informações necessárias em mãos, o médico especialista preenche os campos do laudo, detalhando aspectos do exame e resultados. Ele encerra o relatório com a conclusão e assinatura. Entrega do resultado. Assim que o documento ficar pronto, deve ser entregue ao médico assistente, paciente ou responsável legal. Por vezes, será preciso esclarecer o significado do diagnóstico, adotando boas práticas de comunicação médico-paciente como a clareza e simplicidade de vocabulário. Sobre quem assina o laudo médico. Conforme citei nos tópicos anteriores, apenas o médico especialista que emitiu o laudo deve assiná-lo. Ele pode fazer isso manualmente ou usando uma assinatura digital. A opção manual exige que o profissional esteja no lugar onde o exame foi realizado, a fim de que imprima o laudo e use uma caneta para assinar o documento. Já os laudos online são assinados digitalmente, contando com a mesma validade jurídica da assinatura manuscrita. Para tanto, a versão digital é garantida pelo padrão de uma certificação externa que atesta a veracidade da identidade do médico signatário e demais informações constantes no laudo. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Sobre a validade de um laudo médico. A validade pode variar conforme o tipo de laudo médico. Os laudos periciais destinados ao INSS, por exemplo, são considerados válidos por 90 dias. Enquanto aqueles solicitados judicialmente podem valer por até 180 dias. Sobre a diferença entre laudo médico e atestado médico. Ambos os documentos são emitidos por um médico, contudo, o atestado não exige que seja um especialista. Isso porque o atestado médico serve para afirmar a condição de saúde do paciente, justificando, por exemplo, atrasos ou dias de afastamento do trabalho. Trata-se de um documento mais simples e menos detalhado que o laudo médico, pois não descreve um diagnóstico, suspeita clínica ou parâmetros avaliados a partir do exame. Aliás, ele não precisa ser produzido a partir do resultado de um ou mais exames, bastando que haja um diagnóstico clínico. Elaborado para profissionais de diferentes áreas da saúde, o atestado tem linguagem simples e de fácil entendimento por pessoas leigas. O documento simplesmente atesta que o paciente não está apto a comparecer ao trabalho ou outros locais durante o tratamento de sua doença ou crise. Vale ressaltar que não é obrigatório incluir a CID no atestado médico. O código referente à classificação internacional de doenças só deve ser inserido quando houver pedido ou autorização expressa do paciente. Sobre o laudo médico servir como atestado. As duas coisas têm objetivos e finalidades diferentes. Não basta apresentar o laudo médico para conseguir abonar faltas no trabalho, por exemplo. Assim como não adiantaria apresentar um atestado para responder a uma questão judicial. Sobre o que deve conter no modelo de laudo médico. Não há um modelo único para o laudo médico, até porque existem diferentes tipos de laudo. Mas todos eles devem obedecer ao disposto em normas do CFM e demais autoridades de saúde. No Código de Ética Médica, por exemplo, encontram-se 3 proibições com relação ao laudo médico. Elas vedam ao médico. Artigo 11. Receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos. Artigo 86. Deixar de fornecer laudo médico ao paciente ou a seu representante legal quando aquele for encaminhado ou transferido para a continuação do tratamento ou em caso de solicitação de alta. Artigo 92. Assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal caso não tenha realizado pessoalmente o exame. Sobre a estrutura básica do laudo médico. Seja qual for a finalidade do documento, alguns dados são essenciais para que tenha validade e atenda às necessidades do paciente, médico prescritor ou órgão solicitante. Ouça agora o que o laudo deve ter.
Nome completo do paciente. Nome e endereço do local onde o exame foi feito. Nome do médico solicitante. Data de realização do teste. Justificativa para a solicitação do procedimento. Conduta e descrição detalhada do exame. Hipótese diagnóstica. Informações adicionais sobre o paciente, como idade, peso, altura, etc. Assinatura do médico responsável pelo laudo. Sobre como funciona o laudo médico eletrônico. Ele é emitido por meio de um software de telemedicina em nuvem. Esse sistema fica hospedado num local seguro da internet, contando com a proteção de mecanismos de autenticação e criptografia, mas é facilmente acessado a partir de um computador, notebook, tablet ou smartphone, desde que se tenha login e senha. Uma vez logado, o profissional de saúde pode compartilhar os registros de exames complementares em poucos cliques. Basta que ele realize normalmente o eletrocardiograma, espirometria, raio-x, entre outros procedimentos, e envie os gráficos ou imagens através da plataforma de telemedicina para dar início ao telediagnóstico. Na outra ponta, estará um especialista na área do exame, que será responsável por interpretar os achados e elaborar o laudo médico. Uma empresa completa, como a Telemedicina Morse, mantém um time de especialistas de plantão para atender rapidamente às solicitações. Após produzir o documento à luz da suspeita clínica e histórico do paciente, o médico o assina digitalmente e o libera no próprio sistema. Assim, o laudo à distância é entregue em minutos. Sobre as vantagens do laudo eletrônico. O laudo entregue por meio da telemedicina oferece uma série de benefícios para pacientes, estabelecimentos e profissionais de saúde. Um dos mais evidentes é a economia de tempo e dinheiro, pois sua emissão dispensa deslocamentos até a unidade de saúde. O que evita gastos com passagens, combustível, hospedagem e alimentação. Além de enxugar despesas com impressora, papel e tinta, pois o arquivo é gerado e encaminhado em formato digital. Ouça outras vantagens de escolher o laudo eletrônico da Telemedicina Morse. Resultados entregues em minutos, ou até em tempo real, no caso de urgências. Serviço de telediagnóstico que funciona de maneira ininterrupta, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Laudos produzidos apenas por especialistas capacitados, o que garante a qualidade. Maior comodidade e praticidade para a equipe médica, gestores, pacientes e cuidadores. Arquivos armazenados na nuvem, internet, onde ficam protegidos da deterioração pelo tempo, perda, danos ao papel e do acesso por pessoas não autorizadas. Compartilhamento simplificado para pessoas autorizadas, incluindo o médico solicitante do exame, paciente e responsável. Integração automática ao prontuário eletrônico, que reúne os documentos do histórico de saúde do cliente. Documentos acessíveis 24 horas por dia. Possibilidade de ampliar o portfólio de exames ofertados ou a quantidade de procedimentos realizados por mês, delegando sua interpretação aos especialistas da empresa de telemedicina. Opção de comodato de equipamentos médicos, que dá direito ao uso de aparelhos modernos a custo zero para clientes que contratam pacotes de laudos digitais. Suporte e manutenção inclusa no aluguel em comodato. Treinamento online disponível a qualquer hora do dia ou da noite, com conteúdos que orientam sobre boas práticas na condução dos exames complementares. Segunda opinião médica para discutir casos complexos com profissionais experientes. Teleconsultoria para esclarecer questões amplas de saúde. Teleconsulta com prontuário digital integrado para facilitar o atendimento dos seus pacientes, incluindo a prescrição eletrônica, receita digital e muito mais. Comece a aproveitar esses benefícios hoje mesmo, visitando o site da Morse e pedindo um orçamento.